Ei, turminha, bom dia, tudo bem? Como passaram essas últimas semanas? Como é que foi a semana de prova? Espero que tudo tenha corrido bem, que vocês tenham feito ótimos trabalhos e que, consequentemente, já estejam com a aprovação muito bem encaminhada, seja na minha disciplina, seja nas demais disciplinas desse semestre letivo. Bom, já estamos no mês de junho, estamos caminhando para o encerramento do nosso conteúdo programático. E antes da nossa prova, nós deixamos um pequeno pedacinho da culpabilidade para tratarmos agora nesta aula de hoje. Então, recapitulando, nós estamos ainda dentro da nossa teoria do crime, estamos estudando o último elemento, que é a culpabilidade, e dentro desse último elemento do conceito analítico de crime, nós temos a potencial consciência da licitude e a exigibilidade de conduta diversa. Potencial consciência da licitude, vejam aí, que está prevista no artigo 21 do nosso Código Penal, e a exigibilidade de conduta diversa, que está estampada nas hipóteses do artigo 22, e nós vamos ver também que existe uma terceira possibilidade que está em outro dispositivo do nosso Código Penal. Já estudamos a imputabilidade nos artigos 26, 27 e 28, e agora então vamos para o artigo 21. O artigo 21, na verdade, percebam pelo nome jurídico do dispositivo, pela rubrica do dispositivo. Ele traz uma hipótese de erro. E o erro nós vamos começar a estudar na aula de amanhã. Então, na verdade, eu vou passar os olhos pelo artigo 21, mas nós não vamos aprofundar muito o estudo do artigo 21 nessa aula de hoje. Nós vamos retomar esse artigo 21 e vamos verticalizar o nosso estudo na aula de amanhã, quando enfrentarmos o erro, essa hipótese de erro que está descrita aí. Vejam lá, erro sobre a licitude do fato. O artigo 21 começa trazendo aquilo que nos parece muito óbvio. O desconhecimento da lei é inexcusável. Ou, em outras palavras, o desconhecimento da lei é imperdoável. Não é possível a qualquer um de nós alegar como tese defensiva do processo penal o desconhecimento da lei penal. Todos nós somos obrigados a conhecer a lei penal. Tenho falado com minha filha completa 18 anos agora em agosto. Filha, no dia 5 de agosto você ganhará de presente a sua responsabilidade penal. Ela está ganhando não só a imputabilidade, ela está ganhando a culpabilidade como presente de aniversário. Isso significa dizer que a partir do dia 5 de agosto não é dado a ela o direito de dizer: olha, eu não sabia que isso estava proibido pela lei penal. Porque o conhecimento dessa lei penal é a obrigação de todos nós, estejamos nos bancos da faculdade de Direito ou não. Só que, você já parou para pensar que, eventualmente, diante da existência de mais de 1.500 tipos penais espalhados por essa legislação brasileira, é possível eu não conhecer uma proibição específica dada por determinada norma penal incriminadora? É claro que eu não posso levar em consideração que uma pessoa desconheça a norma proibitiva do crime de homicídio, ou a proibição legal contida no crime de furto, ou no crime de estupro, ou no crime de roubo. Essas normas, elas são de senso comum. Nós sabemos que não podemos roubar, sabemos que não podemos matar, sabemos que não podemos violentar, sabemos que não podemos agredir. Isso é do senso comum. Mas há determinados tipos penais que são inacessíveis. Nós não conseguimos efetivamente atingir a consciência da proibição contida na norma penal, mesmo estando nos bancos de uma faculdade de direito. Por quê? Porque a legislação penal brasileira, como eu disse, é extremamente vasta. Então vejam o que está previsto no artigo 21. O desconhecimento da lei é imperdoável. O erro sobre ilicitude de fato específico, e quando a lei fala em ilicitude, ela não está falando das causas de justificação, não. Aqui é no sentido muito amplo. Ela está dizendo aqui no sentido do que é certo e do que é errado, do que é permitido e do que é proibido pela norma penal. Então o erro sobre a proibição da norma contida no fato específico imputado ao agente, se inevitável, isenta de pena. Na verdade, não há crime.
Se evitável, poderá diminuir a pena de 1/6 a 1/3. Aqui há um erro na construção da legislação penal que eu vou trabalhar com vocês na aula que vem. Mas, fundamentalmente, o que está dizendo é não há crime se inevitavelmente aquele agente não tinha como saber da proibição contida na norma em relação àquele fato específico. Tanto que, quando nós estudarmos amanhã esta hipótese de erro, eu vou preferir chamar de erro de proibição. Eu erro sobre a proibição contida na norma. Eu não adquiro a consciência de que existe uma proibição contida na norma. E essa consciência, percebam, pelo nome do instituto que nós estamos estudando, ela precisa ser apenas potencial, ela precisa ser apenas em tese. O finalismo ela mudou a forma de nós estudarmos a consciência da licitude, que até então ela tinha que ser concreta e passou a ser apenas potencial. Isso quer dizer que, quando você, julgador, for analisar essa possível ocorrência de erro sobre a licitude do fato, ou, em outras palavras, você for analisar se o agente atingiu ou não a consciência de que aquele fato é proibido pela norma penal, você deverá levar em consideração o que a média daquela sociedade entende sobre o que é certo ou o que é errado sobre aquele fato específico. Vocês vão ler a doutrina que o julgador tem que levar em consideração o homus medius. Eu estaria completamente fora disso, né? Eu sou um homus grandes, um homus altos. Eu jamais entraria nessa possibilidade de erro do artigo 21. Uma brincadeira à parte, eu tenho que verificar o homus medius. O que a média da sociedade... Eu não vou levar em consideração aquele mais ignorante no sentido de não ter tido acesso ao conhecimento, nem tampouco aquele que teve acesso demais. O que em geral as pessoas entendem sobre o certo ou errado em relação àquilo que o agente praticou no caso concreto. O parágrafo único traz o que seria evitabilidade do erro. Vejam só, considera-se evitável o erro se o agente atua ou se omite sem a consciência da licitude do fato, quando lhe é possível, nas circunstâncias, ter ou atingir essa consciência. Amanhã eu trabalho um pouco melhor esse parágrafo único com vocês. Vamos pensar num exemplo. Eu gosto muito deste exemplo da legislação ambiental. Nós temos um tipo penal previsto na Lei dos Crimes Ambientais, que é a Lei 9.605 de 98, que traz uma conduta contra a flora brasileira, que é a de pescar determinadas espécies em determinados períodos do ano, em especial nos períodos próprios da procriação daquela espécie. A lei ela usa realmente o verbo pescar. E dentre essas espécies protegidas pela Lei dos Crimes Ambientais, nós temos os vegetais hidróbios. Isso significa dizer que pescar vegetais hidróbios em determinadas épocas do ano é crime ambiental. Pescar vegetal hidróbio. Poxa, vocês já estão terminando o direito penal 1. Você já tem uma base de direito penal. Você está no melhor curso de direito que nós temos no estado de Minas Gerais, quiçá um dos melhores do Brasil. Você teria condições de atingir a consciência da ilicitude diante desta proibição contida lá na lei ambiental? Imagine que você tenha resolvido fazer uma viagem para alguns pontos da floresta amazônica. E aí, em determinado momento, você se depara com um aquífero gigantesco, repleto de vitórias régias, desde aquelas gigantescas até algumas um pouquinho menores, ainda
muito jovens, em fase de crescimento. Aí você olha para aquelas vitórias régias e começa a salivar de vontade de comer uma vitória régia. Vocês não têm isso não? De vez em quando eu estou assim, dirigindo na estrada e aí eu olho para aquela braquiária verdinha, assim, nos campos, às margens da estrada, me dá uma vontade de comer braquiária. Vocês nunca tiveram vontade, não? Eu tenho vontade de pastar de vez em quando. Eu fico até salivando aquele verde forte, sabe? Aquele verde suculento da braquiária. Aí você foi fazer uma excursão, viu aquelas vitórias régias, salivou. Eu quero fazer um refogadinho de vitória régia. Aí você vai lá e colhe a menorzinha de todas e leva para casa e faz um refogadinho de vitória régia. Dependendo da época do ano, você cometeu o crime ambiental. Agora, é razoável imaginar que você, mineiro da gema, que sai daqui pela primeira vez para conhecer a floresta amazônica, tenha conhecimento de que, na época da procriação, que é aquela justamente em que você está, é proibido pescar uma vitória régia naquela imensidão, naquele mar de vitórias régias que estava ali à sua disposição? Você não atingiu a consciência da licitude do fato. Você errou sobre a proibição contida na norma penal. Ah, mas e se ele tinha condições de atingir essa consciência? E se o erro era evitável? Poderia ser? Poderia. Você poderia estar dentro de uma reserva ecológica, por exemplo, e na entrada daquela reserva ecológica, como em todas as reservas ecológicas, tinha uma placa gigantesca elencando todas as proibições de condutas dentro daquela área de preservação ambiental. Tinha lá uma placa com 55 proibições que você não leu. Como, na verdade, nós nunca lemos. E lá na proibição número 47, estava especificamente contido: é proibido colher vitória régia nesta época do ano. Ou é proibido colher vitória régia do período de, sei lá, de maio a outubro do ano. Só que você não leu. Quer dizer, era possível você ter atingido a consciência de que aquilo era proibido. Só que você foi descuidado. E ao ser descuidado, você acabou não lendo, indo lá e pescando, como diz o verbo típico, aquele vegetal hidróbio, aquele vegetal que nasce e cresce no meio da água. Ok? Então vejam, não quer dizer que nós não conheçamos a lei ambiental. Nós sabemos que existe uma lei ambiental, porque o desconhecimento da lei é inexcusável, é imperdoável. Nós sabemos que existe uma lei que protege o meio ambiente. Tanto que nós sabemos que nós não podemos colocar fogo em floresta, nós não podemos torturar um animal no meio da rua. Lembra de eu mesmo, Irene, aquele ator, como é que ele chama? Jim Carrey. Ele tenta matar uma vaca no meio da rua, tenta asfixiar, dá uns tiros nela, tenta esganar e a vaca não morre de jeito nenhum. Pois é, isso é crime ambiental, está previsto na legislação ambiental brasileira, os maus tratos contra animais. Nós sabemos. Mas, em determinadas circunstâncias, nós não conseguimos atingir o conhecimento sobre uma conduta específica. Eu não atinjo a consciência, o conhecimento da proibição contida na norma penal. E ressalto, não é possível alegar essa hipótese de erro em determinados ilícitos penais. Homicídio, furto, roubo, estupro, extorsão, estelionato, peculato, não há como. Por quê? Porque além de conhecermos a lei penal, é de conhecimento do homem médio que essas condutas são proibidas. Ok? Amanhã a gente retoma esse artigo 21 para estudar este erro de proibição. E aí eu teço mais alguns comentários, tanto sobre o caput como sobre o parágrafo único. Dentre os elementos da culpabilidade, nós temos agora aquele previsto no artigo 22, que é a exigibilidade de conduta diversa, ou exigibilidade de outra conduta. O artigo 22 do Código, vocês certamente estão com o Código nas mãos, mas olhem aí para a tela, traz o seguinte nome jurídico: coação irresistível e obediência hierárquica. Se o fato é cometido sob coação irresistível, ou em estrita obediência à ordem, não manifestamente ilegal, de superior hierárquico,
só é punível o autor da coação, o coator, ou aquele que deu a ordem ilegal. Então, só aquele que coagiu ou só aquele que deu a ordem é que deve responder pelo crime, não o coagido e não aquele que obedeceu a ordem. É o que está previsto no artigo 22. Eu decomponho esse artigo 22 e acrescento uma terceira hipótese, que está aqui na tela de vocês, que seria o estado de necessidade desculpante. Eu vou explicar o que seria esse estado de necessidade desculpante. Então, na exigibilidade de conduta diversa, o último elemento que nós estudamos do conceito de crime, nós temos a coação, que é irresistível, e olha aí na tela, eu coloquei aqui coação moral irresistível, isso não está previsto expressamente na lei, obediência hierárquica, e o estado de necessidade que nós já estudamos lá atrás, mas agora eu trago uma vertente desse estado de necessidade, que também seria elemento da culpabilidade. O primeiro elemento é a coação moral irresistível. Então, voltando aqui para a redação do artigo 22. Se o fato é cometido sob coação irresistível, vamos lá para o final, só é punível o autor da coação. Não é isso? Então, aqui, ó, se o fato é cometido sob coação irresistível, só é punível o autor da coação. Por que eu coloquei para vocês coação moral irresistível? Existem duas hipóteses de coação. Existe uma coação física ou uma coação psicológica ou moral. Se houver coação física, significará dizer que não existe conduta. E aí eu desago lá na tipicidade. Imagine, por exemplo, que eu seja um operador de uma linha férrea. Eu trabalho dentro de uma cabine, monitorando o fluxo de locomotivas, e a minha função é observar se o sistema está trabalhando corretamente ou, eventualmente, realizar algumas intervenções manuais, desviando uma locomotiva para um trilho, desviando outra para outro trilho, para evitar, obviamente, a colisão entre elas. Alguém querendo provocar um grave acidente férreo invade a minha área de trabalho, com uma arma de fogo me subjuga pela ameaça, me amordaça, me amarra, me fecha dentro do banheiro e vai embora, deixando a linha férrea a seu bel prazer, o que acaba levando a um acidente entre duas locomotivas. Percebam que neste exemplo houve uma coação física. Eu estava amordaçado, eu estava amarrado, eu estava trancado dentro do banheiro, e tudo isso ocorreu porque eu fui subjugado pelo emprego de uma arma de fogo ou de uma outra forma qualquer de violência. Nesta hipótese, percebam a ausência de conduta. Não tinha como a gente, ele que era o responsável pelo bom fluxo da linha férrea, praticar qualquer tipo de conduta. Ele não tinha como praticar conduta porque ele tinha sido fisicamente coagido. Se eu falo em ausência de conduta, pense no conceito de crime. O primeiro elemento do crime é a conduta típica. Se não há conduta, não há tipicidade. E se não há tipicidade, não há crime. Por isso que, na culpabilidade, quando o artigo 22 fala em coação, ele só pode falar em coação moral, em coação psicológica, porque a física seria hipótese de atipicidade da conduta. Um exemplo muito comum aconteceu agora, há pouco tempo, aqui numa cidadezinha do interior de Minas, chamada Buenópolis, a 250, 300 quilômetros de distância daqui, em direção ao norte. Uma associação criminosa se reuniu para poder roubar um banco daquela cidade. Na verdade, essa associação criminosa rouba bancos em diversos pontos do estado de Minas Gerais. Tem uma galera que está presa aí, tem uma galera que está solta ainda. Essa última notícia que chegou até nós foi de que eles, contando com a colaboração de um local, de um nativo que conhecia exatamente
as famílias, conhecia o banco, conhecia o funcionamento do banco, essa associação criminosa monitorou um gerente da agência bancária do Banco do Brasil, se não me falha a memória, lá em Goianópolis, ou da Caixa Econômica Federal, um desses dois bancos. E o provável que seja o Banco do Brasil, porque vocês já perceberam que toda a cidade do interior tem uma estrutura muito parecida. Tem uma praça central, nessa praça central tem a matriz da cidade, tem muitas vezes a prefeitura, tem a casa do juiz, tem uma agência do Banco do Brasil. Não é assim que funciona? Tem sempre mais ou menos essa estrutura na cidade simples. E quando essa associação criminosa, ou poderia até dizer uma organização criminosa, ela resolveu atuar, como que eles fizeram? Eles, numa manhã muito cedo, entraram, violaram o domicílio do gerente do banco, renderam a família, mantiveram a família como refém, botaram o gerente dentro do carro, levaram ele para a agência e falaram: olha, agora você entra, você tem acesso ao cofre, você tem acesso aos caixas rápidos, você vai pegar todo o dinheiro que tiver na agência e vai trazer aqui pra gente. Senão, nós matamos sua família, que está lá na casa. Aí o gerente desce do carro com suas próprias perninhas, a 2, 3 quarteirões de distância da agência, caminha até a agência, entra com as suas credenciais naquela agência, vai nos caixas rápidos. Eu acho que em Goianópolis não tinha dinheiro em cofre, não tinha nada, tinha dinheiro nos caixas rápidos. Pega a chave, vai nos caixas rápidos, tira todo o dinheiro, põe numa sacolinha, sai da agência, leva lá no carro e entrega para os agentes, para os criminosos. E aí, tempos depois, esses criminosos soltaram a família do gerente numa estrada a não sei quantos quilômetros de distância da cidade de Goianópolis. Vejam, quando você analisa a conduta praticada pelo gerente, que com suas próprias pernas caminhou até a agência, entrou na agência sozinho, foi até os caixas rápidos, tirou o dinheiro, colocou na sacolinha, na sua bolsa, onde quer que seja, levou, saiu da agência, levou e entregou nas mãos dos sequestradores. Eu percebo que essa conduta ela é típica de crime contra o patrimônio, é típica do crime de furto. E é ilícita, porque ela não é amparada por nenhuma das causas de justificação que nós estudamos até agora. Ela não é amparada pelo estado de necessidade, ela não é amparada pelo estado de necessidade porque eu não estou atuando diretamente contra quem está agredindo a minha família. Nem é legítima defesa, porque eu não estou atuando diretamente contra quem está agredindo minha família. Percebam, aqui eu estou atuando em face de um outro bem jurídico. E quando você pensa nesse bem jurídico, ele não está em conflito com o bem jurídico, integridade física ou vida dos familiares do gerente. A relação do gerente é aqui com os sequestradores. Não é com o banco, neste caso. Não é o banco que está provocando o risco. Não é o patrimônio do banco que está provocando o risco ao outro bem jurídico, por isso estou tomando contra ele. Aqui é um triângulo. E por isso eu não posso alegar nem legítima defesa, não posso alegar estado de necessidade. Obviamente não há estrito cumprimento do dever legal, mesmo ele sendo servidor público, e nem exercício de atividade, muito menos consentimento ofendido. Isso quer dizer que a conduta praticada por ele é típica e ilícita. Ele é imputável. Ele tem consciência da ilicitude, ele sabe que pegar o dinheiro do banco é proibido. Mas ele atuou sob uma coação psicológica a que não tinha como resistir. A família dele estava sob mira da arma de fogo, mulher e 2 ou 3 filhos. Eu acho que ainda tinha sogra. Talvez a ira sogra não tenha como alegar, né? A coação moral irresistível. Tinha lá a mãe, tinha lá a funcionária da casa. Então havia efetivamente seu núcleo familiar posto sob iminente risco de vida. Então ele estava psicologicamente coagido. E essa coação, ela é irresistível. Como é que você vai resistir a isso? Não tem como. Então eu resolvo o problema desse gerente na culpabilidade.
Entendendo que ele agiu sob coação irresistível e nos termos do artigo 22, qual que é a solução do artigo 22? Vamos relembrar? Se o fato é cometido sob coação moral, coloque aí no quadro de papel de vocês, coação moral irresistível, parte final do dispositivo, só é punível o autor da coação. Claro. É como se esse gerente de banco tivesse sido um mero instrumento. É como se ele fosse a arma de fogo. É como se ele fosse a faca nas mãos daquele criminoso para a prática do ilícito penal. Então é aquele que coagiu é que responde, não só, obviamente, pelo crime. Na verdade, o crime praticado por ele é muito mais grave. O crime não é simplesmente um crime de furto. Nós temos aqui uma extorsão mediante sequestro, uma figura de extorsão mediante sequestro, segundo a tipificação dada normalmente pela jurisprudência. Não concordo muito não, mas é a tipificação dada pela jurisprudência. É crime muito mais grave do que um mero furto, ou até mesmo do que o roubo. É crime previsto no artigo 159 do Código Penal. E esses agentes, que inclusive a turma de Buenópolis está toda presa, é que responde por esse gravíssimo crime. O gerente foi um mero instrumento nas mãos desses criminosos. Essa questão de ser resistível ou irresistível fica muito a critério, obviamente, de quem vai aplicar a lei penal. Porque muitas vezes uma coação ela pode parecer irresistível para aquele que pratica a conduta, e pode irresistível para aquele que pratica a conduta, e pode ser irresistível na cabeça do juiz. Há um tempo atrás, chegou lá no escritório um processo contra um funcionário de uma empresa que teria sido coagido a passar algumas informações específicas de propriedade industrial daquela empresa, questões referentes a direitos de autor sobre patentes industriais, para uma terceira pessoa, e essa terceira pessoa coagiu esse funcionário da empresa com fotos deste funcionário da empresa com a amante dele em determinado lugar. Não vem ao caso como que ele teve acesso a essas fotos, mas essas fotos chegaram nas mãos dessa pessoa, e essa pessoa, o funcionário da empresa casado, ele começou a mandar fotos desse funcionário com a amante para ele, dizendo: olha, isso vai chegar ao conhecimento da sua esposa se você não fizer tal coisa para mim. Eu estou defendendo esse rapaz num processo penal em que o Ministério Público o denuncia pelo crime contra a propriedade industrial. Então, na cabeça do Ministério Público que o denunciou, ele não tinha... A coação que ele sofreu era resistível. Não sei como é que vai ser a cabeça do juízo, mas para o Ministério Público já ficou claro: não, isso aí não é irresistível, tem como ele resistir a esse tipo de coação. Na cabeça dele, a coação foi irresistível. Percebe? Muitas vezes isso fica ali numa zona cinzenta. Depende muito do sentimento, e talvez por isso sentença vem de sentire no latim, de sentimento, daquele que vai aplicar a norma penal, no caso concreto. Se a coação for resistível, nós temos uma atenuante da pena prevista no artigo 65 do Código Penal. Semestre que vem, quando vocês estudarem a aplicação de pena, vocês vão ver as atenuantes, e dentre elas tem a coação resistível. Ok? Muito bem. A segunda hipótese desse artigo 22 é a obediência hierárquica. Vamos voltar aqui. Se o fato é cometido em estrita obediência à ordem, não manifestamente ilegal, opa, eu pulei aqui, falta de trato, né, com a tecnologia, não manifestamente ilegal, de superior hierárquico, só é punível o autor da ordem. Então vejam, primeira questão extremamente importante: ordem manifestamente ilegal não se cumpre. Se você recebe uma ordem de um superior hierárquico, seja na vida pública, seja na vida privada,
Você pode estar tanto numa relação de emprego público como numa relação de emprego privado. Isso aqui normalmente acontece mais nas relações de emprego público. Se você recebe a ordem de um superior e essa ordem é de forma clara, de forma escancarada, de forma estampada, ilegal, ordem ilegal não se cumpre, em hipótese alguma. Então, a primeira questão importante a se observar nesta obediência hierárquica é que a ordem que foi dada, ela tem um aspecto, um véu de legalidade. Ela é ilegal, mas ela parece ser legal. Imagine a seguinte hipótese. Eu vou usar a polícia militar como exemplo, mas saibam que no caso de crime militar eu não aplicaria esse dispositivo. Eu tenho norma específica no Código Penal Militar. Mas, para que vocês entendam como que funciona o Instituto. Um soldado, segunda classe da Polícia Militar, é acionado para uma ocorrência. Quando ele chega no local da ocorrência, ele se depara com o comandante daquela operação. Um capitão, por exemplo, um oficial. Aí o oficial chega para o subordinado, bem subordinado em relação a este oficial, e recebe a seguinte ordem. Entre nesta casa, porque nela está ocorrendo um crime de tráfico ilícito de drogas. E prenda o traficante proprietário da casa. Essa ordem, ela é aparentemente legal ou aparentemente ilegal? Você sabe que qualquer pessoa do povo pode, e as autoridades públicas devem, prender quem quer que se encontre em flagrante delito. É verdade, você pode prender quem estiver em flagrante delito. Eu espero que vocês não sejam doidos o suficiente para sair dando voz de prisão no meio da rua. Né? Imagina você chegando para o cidadão, você está preso. Por que você está em flagrante delito? Você vai levar um tiro na testa. Normalmente, quando você se depara com uma situação de flagrância delitiva, você aciona a gloriosa corporação de Tiradentes para que ela compareça, se Deus assim o permitir, ao local do fato. Mas as autoridades públicas, diante de uma situação de flagrante delito, têm o dever de prender quem quer que se encontre em flagrante. A qualquer dia, a qualquer horário do dia ou da noite. Mandados de busca e apreensão, mandados de prisão, só podem ser cumpridos à luz do dia. A lei processual penal ela não especifica horário. Então é desde o nascer do sol até o pôr do sol. Enquanto houver luz do dia, mandados podem ser cumpridos, mas não podem ser cumpridos à noite. Mas prisão flagrante tem que ser cumprida em qualquer horário do dia ou da noite. Imagine só, um vizinho aciona a polícia porque o vizinho está matando a mulher dentro de casa. Aí a polícia chega lá, olha, não posso entrar agora não, porque são 9 horas da noite, vamos esperar o nascer do sol para eu poder entrar. O marido já matou a mulher. Por isso que a qualquer horário, a autoridade pública tem que prender quem quer que se encontre em flagrante delito. Então, neste exemplo nosso, independentemente do horário, se o soldado recebe uma ordem do comandante de prender uma pessoa que está em flagrante delito, mesmo dentro da sua residência, essa ordem tem aparência de legalidade. E ele, no estrito cumprimento de dever legal, ele vai violar o domicílio, vai meter o pé na porta, vai entrar naquela residência, vai usar da força física se for necessário, aí já passa a ser legítima defesa, e vai prender o proprietário da casa. Então ele violou o domicílio, meteu o pé na porta, botou a arma na cabeça do cidadão voou do pescoço deles, entraram em luta corporal, porrada rolou para todo lado, ele conseguiu conter aquele agressor, algemou o agressor, arrastou ele para fora de casa, jogaram no xadrez da viatura e levaram para a autoridade de polícia judiciária para encerramento da ocorrência. Tudo beleza. Investigação vai, investigação vem, descobrem que o cara não traficava drogas. Descobriram que aquele cidadão havia colocado um par de cornos na cabeça do capitão e que o capitão tinha armado aquela ocorrência
para se vingar do chifre que ele tinha levado daquele cidadão. Isso quer dizer que aquela ordem que foi dada era absolutamente ilegal. E se não havia flagrante delito, tudo que foi feito a partir da entrada da polícia militar dentro da residência daquela pessoa é ilegal, é crime. Nossa, um dos julgamentos mais bacanas que eu já fiz na minha vida até hoje, na Justiça Militar, e olha que eu já devo ter feito mais de 3.000 julgamentos na Justiça Militar, ao longo de 25 anos, na verdade desde a época de estagiário, e desde a época de estagiário já estou completando 27 anos de Justiça Militar. Foi um fato justamente envolvendo uma suposta violação de domicílio, na casa de uma família que era conhecida lá na região, em que o fato ocorreu, de família Metralha. Sabe os irmãos Metralha, das histórias em quadrinhos? Pois é, era a família Metralha. A avó até o netinho de 14 anos de idade, era todo mundo voltado para a criminalidade. É claro que o netinho ainda só praticava atos infracionais. De tudo um pouco, sabe? Tráfico de drogas, homicídios, latrocínio, era uma confusão. Só que a grande discussão que havia no processo é se havia ou não crime naquele momento. Então, se havia crime, a entrada da polícia e toda a força física que foi utilizada para poder prender aquelas pessoas que estavam em flagrante delito seria ilegal. Se não havia flagrante delito, tudo que a polícia fez da porta de entrada do terreno para dentro seria ilícito. E aí tinham vários crimes nesse caso específico. Pra vocês terem uma ideia, um capitão, na época ele era tenente, hoje acho que já é coronel da Polícia Militar, pra vocês verem como é que o moço era fraquinho. Ele tinha sido dominado dentro da casa, o pau quebrando, com cadeira para um lado, mesa para o outro. Em determinado momento seguraram o braço direito dele aqui para trás. O braço direito dele era o braço bom, era o braço forte. E aí um outro veio com uma garrafa quebrada para enfiar no rosto dele. Ele com a mão esquerda, braço fraco, ele deu um soco no maxilar do cidadão. Ele quebrou o maxilar do cidadão a ponto do cidadão perder as funções mastigatórias. Fizeram várias cirurgias do cidadão, e o cidadão virou o verdadeiro boca bamba. Ele não conseguia mastigar mais. Vocês veem o nível da confusão que aconteceu lá dentro. Então tinha violação de domicílio, tinha... É claro que pela construção um acaba absorvendo o outro, mas a denúncia do Ministério Público trazia violação de domicílio, trazia dano, trazia lesão corporal de natureza gravíssima pela perda das funções mastigatórias, abuso de poder, tinha uma confusão, abuso de poder na justiça comum, naquela época com a justiça militar, uma confusão danada. E a discussão toda foi exatamente em cima da legalidade ou da ilegalidade de tudo o que ocorreu em razão da existência ou não existência de flagrante delito. E naquela ocorrência, houve quem comandasse e houve quem obedecesse às ordens. E aqueles que obedeceram às ordens, pelo menos, a tese defensiva, porque vários foram denunciados, a tese defensiva em relação àqueles que obedeceram às ordens de seus superiores, estava justamente na obediência hierárquica. Porque se ele recebe a ordem para entrar numa casa para prender em flagrante delito, essa ordem tem a aparência de legalidade. E aquele que deu a ordem sabendo que ela era ilegal. Porque eu também posso acreditar que existe uma situação de fato que, se existisse, tornaria a minha ação permitida. Lembram lá das discriminantes putativas? Pois é, eu posso imaginar uma situação de fato. Ou eu também posso ter recebido uma ordem, essa ordem pode ter vindo de cima, eu só repassei a ordem para o meu inferior. Então é claro que para que eu possa responder pelo crime, na condição daquele superior que deu a ordem, eu tenho que saber que a ordem é ilegal, tem que haver dolo na minha conduta. Porque senão não é possível também imputar sequer aquele que deu a ordem, porque eu também acreditava que a ordem era legal. Agora imagine uma situação extremada. Esse soldado chega na porta da casa do cidadão durante uma ocorrência policial e recebe a seguinte ordem do comandante: entre nesta casa e mate o seu proprietário. Independentemente do que seja o proprietário. Ele pode ser reencarnação do capeta. Essa ordem é manifestamente ilegal. Vocês já sabem disso.
Quem mata em estrito cumprimento de dever legal neste país é aquele que executa a pena de morte prevista no Código Penal Militar. Está lá no artigo 56 do Código Penal Militar. Só o carrasco aqui no país que mata em estrito cumprimento de dever legal. Então, se um subordinado recebe uma ordem de um superior para matar uma pessoa, essa ordem é de forma escancarada ilegal. E se eu cumpro uma ordem ilegal, eu respondo junto com aquele que deu a ordem pelo crime praticado. Então o capitão deu uma ordem para o soldado: mate aquele traficante dono da casa. Ele não está cometendo crime não, mas sabemos que ele é um traficante, quero eliminá-lo da nossa sociedade. O soldado cumpre a ordem ilegal, vai lá e mata a pessoa. Os dois respondem juntinhos pelo crime de homicídio. Ok? Então, o que nós temos que fazer nessa hipótese de obediência hierárquica é observar, primeiro, claro, se houve uma ordem de um superior para o inferior. E se essa ordem aparentava ser legal ou ilegal. Se era ilegal, todos respondem pelo crime. Se era aparentemente legal, o subordinado não responde. Quem deu a ordem vai responder? Se ele sabia que era ilegal, com certeza. Ok? Não sei se eu dei para vocês. Eu defendi 2 vezes 2 processos diferentes. Um militar de uma cidadezinha aqui do interior. E o caso é surreal. O militar ele dormia dentro de um alojamento do destacamento. Ele era o comandante do destacamento. Cidadezinha pequenininha. Tinha 3 militares no destacamento. Ele, comandante, não tinha casa lá, dormia dentro do destacamento, do alojamento. E tinha um militar que estava de serviço. Daí a pouco chega o militar, acorda aí o comandante, sua namorada está aos beijos e abraços dentro de um carro, lá na praça da cidade. O comandante fecha a farda e sai em viatura na direção da praça. Chega lá na praça, a namorada está aos beijos e abraços e mais algumas coisas com o cidadão. lá dentro de um carro. Os dois abordam o veículo. Arma de fogo na cabeça do motorista. Manda a namorada sair. Pegam o cidadão, levam para o meio do mato e cortam ele no couro. Eu juro por Deus, eu nunca vi tantas lesões corporais num exame de corpo de delito. No exame de corpo de delito, o perito, além de responder a perguntas específicas, ele descreve as lesões. Eu nunca vi coisa igual. O relatório das lesões tinha 2 páginas. Eu nunca vi alguém tão machucado como esse cidadão. Primeiro processo, claro. Passa um tempo, está o comandante dormindo lá no destacamento. Chega o cabo. Comandante! O que foi, cidadão? Sua namorada está de novo lá na praça. Saem os dois, vão lá, abordam o carro, põem a mulher para fora, levam o cara para o mato, mesmo cara de novo. Eu acho que ele tinha acabado de sarar, eu nem sei se ele estava curado das primeiras lesões. Cortam ele no couro de novo. Esse foi o segundo laudo com o maior número de lesões que eu já vi até hoje. Ai, meu Deus do céu. É claro que esse comandante tem que ser excluído da corporação, né? Tinha que ser excluído naquela época, já faz tempo. Vamos pensar na situação do cabo. O cabo foi lá e comunicou o que estava acontecendo. Recebeu a ordem do comandante para entrar na viatura e ir lá abordar. Recebeu a ordem do comandante para ir para o meio do mato e bater no cidadão. Obviamente que este cabo, ele, apesar de ter cumprido ordem, ele cumpriu ordens manifestamente ilegais. Qual é o resumo da ópera? Os 2 comandantes subordinados responderam pelos crimes praticados contra o pobre coitado amante. Ok? Muito bem. Essas 2 hipóteses, coação moral irresistível e obediência hierárquica, estão estampadas no artigo 22. Mas vocês viram que eu coloquei aqui para vocês um terceiro elemento a ser analisado dentro da exigibilidade de conduta diversa, que é o estado de necessidade exculpante. Vocês se recordam do estado de necessidade?
Você se recorda que no estado de necessidade, eu tenho dois bens jurídicos que, colocados numa situação de confronto, numa situação de conflito, levam o agente a sacrificar um bem jurídico para a proteção de outro bem jurídico. Essa é uma síntese muito sintética da regra do artigo 24 do nosso Código Penal. E vocês devem se recordar dos exemplos que nós trabalhamos no estado de necessidade, em que, ora, o bem jurídico sacrificado era de menor valor do que o bem jurídico protegido, ora, o bem jurídico sacrificado era de valor equivalente, equipolente ao do bem jurídico protegido. Quando o bem sacrificado ele tem maior valor do que o bem protegido, nós passamos a ter crime, nós jogamos por terra o estado de necessidade. Nós temos até a possibilidade de reduzir a pena do agente, mas há crime e, consequentemente, não há mais a causa de justificação. Muito bem. A doutrina criou uma teoria chamada teoria diferenciadora do estado de necessidade. O que seria essa teoria diferenciadora? Eu podia ter feito aqui na tela para vocês, no arquivo que eu vou postar e que vou salvar, eu vou colocar isso de forma detalhada, porque eu não fiz. Falha minha. O que essa teoria diferenciadora do estado de necessidade ela estabelece? Ela separa o estado de necessidade em duas espécies. Vocês estudaram o estado de necessidade como causa de justificação, não foi? Aquele estado de necessidade passa a ser trabalhado pela doutrina como estado de necessidade justificante. Ele é justificante por quê? Porque ele é uma causa de justificação. E qual que seria esse estado de necessidade justificante? Seria aquele em que o bem sacrificado é de menor valor do que o bem protegido. Então sacrifiquei o patrimônio para salvar a vida. Esse estado de necessidade seria justificante. Ele atuaria como causa de justificação. Nas hipóteses em que os bens são equivalentes, os bens são equipolentes, exemplo, vida e vida, eu dei para vocês o exemplo da tábua de salvação, dos dois náufragos disputando o único colete salva-vidas existente. Neste caso, em que os bens são equivalentes, o estado de necessidade deixaria de ser causa de justificação e passaria a ser hipótese de inexigibilidade de conduta diversa. Então, nós teríamos um estado de necessidade que passaria a ser excludente da culpabilidade. E por isso ele seria chamado de estado de necessidade exculpante. Então teríamos um estado de necessidade justificante, teríamos um estado de necessidade exculpante. Ok? Exculpante por quê? Porque eu estou dentro da culpabilidade. Então ele não eliminaria a ilicitude da conduta, ele eliminaria a culpabilidade da conduta. Qual que seria o efeito prático disso? Nenhum. Porque faltando ilicitude ou faltando culpabilidade, o fato deixaria de ser crime da mesma forma e a sentença teria que ser absolutória. Então o efeito prático? Zero. Mas isso é trabalhado pela doutrina e isso vai ser cobrado de vocês em concurso público, em exame da OAB, em concurso público. Então, teoria diferenciadora de estado de necessidade, eu vou criar mais uma película aqui para vocês. Como é que chama isso aqui, gente? Mais um slide para vocês. E vou especificar isso direitinho para que vocês tenham um material para estudo. Então nós teríamos uma teoria diferenciadora. O que a teoria diferenciadora faz? Ela diferencia, ela separa o estado de necessidade em duas espécies diferentes. Uma que seria a causa de justificação, como vocês já estudaram, outra que seria a causa excludente da culpabilidade. Um seria justificante, o outro então exculpante. E o que diferenciaria um do outro? O bem sacrificado. Se o bem sacrificado for de menor valor que o bem protegido, causa de justificação. Se o bem sacrificado for de valor equivalente ao do bem protegido, excludente da culpabilidade. Então ele seria um estado de necessidade exculpante. O que a coação irresistível, a obediência hierárquica e o estado de necessidade exculpante fazem? Eles tornam inexigível outra conduta por parte da gente.
Se nenhuma dessas três hipóteses estão presentes no caso concreto, significa dizer que aquele que cometeu o ilícito, aquele que cometeu o crime, tinha a possibilidade de praticar a conduta de uma forma diferente. Era exigível dele uma conduta diversa. Se ocorreu coação moral irresistível, ou a obediência hierárquica, ou o estado de necessidade desculpante, nós vamos dizer que era inexigível outra conduta por parte do agente. Imaginem o seguinte: o agente está nesta posição. E nessa posição que ele se encontra, ele tem dois possíveis caminhos pela frente. O caminho do lícito, do correto, do legal, e o caminho do ilícito. Se ele tem esses dois caminhos à disposição, se ele tem duas portas abertas, e ele escolhe o caminho do ilícito, do ilegal, eu vou dizer, poxa, era exigível dele outra conduta. Qual conduta? A conduta correta, a conduta lícita. Agora, quando ocorre coação moral irresistível, obediência hierárquica ou o estado de necessidade desculpante, o caminho do ilícito, eu vou fechar isso aqui, essa porta, por questões óbvias. O caminho do ilícito é o único disponível para ele. Porque o caminho do que é legal, do que é correto, está obstruído. Essa porta está fechada. Então a única possibilidade é praticar a conduta criminosa. Porque está agindo sob coação moral irresistível, porque está agindo sob obediência hierárquica, porque está agindo amparado pelo estado de necessidade desculpante. Aí, nesse caso, se o caminho é único, se a única conduta possível por parte do agente é esta, nós vamos dizer que era inexigível outra conduta. Se era inexigível outra conduta, não há reprovabilidade sobre aquilo que ele fez. Não há culpabilidade. Não havendo culpabilidade, não há crime. Ok? Vamos ver isso aqui, olha, de novo, nessa maravilha. Com isso, percebam, nós encerramos o estudo do conceito de crime. Com o estudo dos elementos da culpabilidade, nós fechamos a concepção tripartida de crime. Aqui na tela, nós temos de novo, mais uma vez, toda essa concepção de crime. Crime, como a concepção tripartida para a doutrina majoritária, conduta típica, ilícita e culpável. Na conduta típica, nós temos o que é a conduta, ação, omissão, resultado e nexo, e a tipicidade propriamente dita. E lembrando que dolo e culpa são tratados como elementos dessa conduta típica. Verificamos a conduta típica, passamos à análise da ilicitude, que ocorre ou não de acordo com a presença ou não das chamadas causas de justificação, ou como está na tela, excludentes de ilicitude ou excludentes de criminalidade. Quais são as causas de justificação? Nós estudamos, está a necessidade, que agora vocês sabem, pode ser justificante ou exculpante. Legítima defesa, estrito cumprimento de dever legal, exercício regular de direito, consentimento ofendido. Verificamos a ocorrência da conduta típica e ilícita, que chamamos de injusto penal, passamos a via da culpabilidade. E aí vimos as hipóteses de inimputabilidade penal, dos artigos 26, 27 e 28. A consciência ou não da ilicitude, no artigo 21. E agora a exigibilidade ou inexigibilidade de conduta diversa, nas hipóteses do artigo 22, mais o estado de necessidade desculpante. Olhem para a tela desde lá no início, a ação ou omissão, e acompanhem comigo. Nós estudamos o artigo 13. Olhem lá. Desde o início na ação ou omissão, nós já enfrentamos o artigo 13. Começamos pelo parágrafo 2º, fomos para o caput, vimos as concausas no parágrafo 1º. 14, 15, 16, lá no intercrimes, crime consumado, crime tentado, desistência voluntária, arrependimento eficaz, arrependimento posterior. No 17, nós vimos o crime impossível. Dolo e culpa no artigo 18, préter-dolo no artigo 19. Desçam, vamos lá para a culpabilidade. Lá na culpabilidade nós temos o 21, na consciência da ilicitude, o 22, na exigibilidade de conduta diversa.
Volta para a ilicitude, causa de justificação, artigo 23. E aí nós temos a necessidade do 24 e legítima defesa no 25. Voltem para a culpabilidade. Imputabilidade no 26, no 27 e no 28. Olhem que interessante, aí na tela vocês têm do artigo 13 até o artigo 28. Saltando um artigo, que é o 20. Apesar de vocês terem visto o artigo 20, parágrafo 1º, quando vimos as discriminantes putativas. Não é isso? Legítima defesa putativa, está a necessidade putativa, está no artigo 20, parágrafo 1º. Então, de certa forma, vocês já conhecem o artigo 20. Mas o artigo 20 é um artigo que trabalha o erro, e nós vamos ver o erro na aula de amanhã. Além do artigo 20, para nós fecharmos a teoria do crime, faltam os artigos 29, 30 e 31, porque no 32 nós já temos a teoria da pena. 29, 30 e 31, concurso de pessoas. Então falta o 20, e ao 20 nós vamos agregar o 21 de novo, o 73, o 74, e vamos estudar o erro. Depois que estudarmos o erro, vamos no 29, 30 e 31, concurso de pessoas. E aí nós fechamos do artigo 13 até o artigo 31. Fechamos tudo aquilo que o Código Penal trabalha como teoria do crime. E aí, se Deus quiser, a partir de agosto, vocês começam o artigo 32 e vão até o artigo 120, estudando com a Silvana a teoria da pena. Combinado? Muito obrigado, fique com Deus e até amanhã.